Bom, de volta aqui ao Brasil, vamos falar mais uma vez sobre CPI, agora é a do MST. Após a CPI do MST ser protocolada na Câmara, parlamentares de oposição ao governo Lula e entidades ligadas ao agronegócio começaram a pressionar o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que o colegiado seja aberto. Lira é membro da Frente Parlamentar do Agro e tem participado das reuniões do grupo, mas também é pressionado pelos aliados de Lula que não querem uma CPI contra o Sem Terra. A bancada do Agro defende as investigações para descobrir quem está financiando as invasões de terra e prometeu diálogo para iniciar os trabalhos do órgão o quanto antes. E aí, Cláudio Dantas, será que vai funcionar essa pressão, Dantas? A pressão de todo lado, né? Nós temos uma CPI, hoje eu corri aqui nos bastidores da Câmara para entender esta iniciativa. Né? E entender também por que tantas invasões logo no início de um governo, invasões que foram rejeitadas, que foram criticadas pelo próprio governo. E aí eu descobri o que está por trás dessas invasões. É o desejo do MST de integrar o governo, de obter uma boquinha. O MST quer o controle do INCRA, é a raposa cuidando das galinhas. O MST está, naturalmente, cobrando a fatura pelo apoio ao Lula durante a campanha. É um constrangimento, porque ninguém quer que isso venha à tona. Quais foram as promessas feitas pela campanha de Lula a esse grupo criminoso que invade propriedades privadas produtivas? Isso a CPI vai descobrir. Eu gostaria de colocar na tela, produção, aquele gráfico que eu pedi. Se você puder colocar agora, olha só, quero que vocês vejam comigo aqui a produção agropecuária superior a 1 trilhão, fechou 2022, superior a 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Essa é a riqueza do agro no Brasil. E vocês percebam que ela vem crescendo ao longo dos anos. Então essa balela de reforma agrária, dessa gente de propriedades, de invasão de propriedades, de latifúndios improdutivos, isso é balela, é narrativa, é fake news. O Brasil nunca produziu tanto, o agro brasileiro nunca produziu tanto. E está aí, sendo responsável pela riqueza, pelo PIB, por grande parte do PIB do Brasil e pelo desenvolvimento do país, da sociedade, pela produção, pela geração de empregos. Falei aqui dias atrás, 4 estados atingiram o pleno emprego no Brasil, 4 estados cujos motores da sua economia é o agronegócio. Vamos de CPI, vamos descobrir o que foi negociado pelo MST e a campanha de Lula lá no ano passado. Você, Zé? Pois é, uma CPI assim é necessária, não é novidade, já houve outra CPI, em 2009 foi instalada uma CPI do MST e coube a Gilmar Tato, como deputado federal de São Paulo, esse deputado, né, que travou o funcionamento da CPI. Foi uma guerra no plenário, uma guerra. Não devemos nos enganar, dizer que a CPI vai investigar, não, vai ser uma guerra e uma luta diária. Mas é preciso saber o que está por trás desse grupo chamado MST, que antes tinha um certo glamour, tinha um certo romantismo, e que a gente precisa colocar às claras o que acontece ali dentro, quem é que financia essas hordas de pessoas que vivem atazanando a vida do produtor e do proprietário. Não pense essa história aí de que é só latifúndio improdutivo. Não, estão invadindo fazendas pequenas. Eu recebo relatos aí de famílias, de herança, de famílias que o MST invade de uma hora para outra, expõe o proprietário a usar da própria força, vai ter dificuldades jurídicas, mesmo com razão de defender o seu patrimônio como manda a Constituição. Enfim, isso é uma covardia contra o produtor. Olha, o Dantas tem toda a razão. O agronegócio no Brasil é o grande poder, é a grande economia. Acabou aquela história de indústria automobilística, hoje não dá tanto lucro e nem emprega tanto assim.
Então, assim, o grande poder hoje no Brasil é o PIB rural, que não é mais o homem do campo, como se diz aquela história romântica. São maquinários que custam mais de $1 milhão, operados por computadores, né, através de GPS, e emprega muito, tira o cara de cima do trator, mas emprega lá na tecnologia, na fábrica de produtos e também na operação. É assim a vida anda. E o agronegócio brasileiro, ele é o mais desenvolvido do mundo. Está sendo capturado por chineses que estão comprando a África e levando a nossa tecnologia para a África, que tem um clima parecido, e lá iniciando um processo do agronegócio, sim. Chineses na África, usando matrizes brasileiras e colocando lá uma tecnologia que nós detemos aqui e que não temos o cuidado de proteger, está indo para lá. Então, o agronegócio é o grande negócio. Então, assim, a CPI será instalada, será uma guerra diária, né? Não espere uma CPI tranquila, não, há uma resistência forte. E esta é a realidade. E que seja instalada rapidamente. E, de novo, não vejo nos presidentes da Câmara e Senado esses superpoderes para barrar um requerimento assinado. Vamos dar uma olhada na nossa enquete. A pergunta continua no ar, no site da Jovem Pan e também no Twitter. O ministro Flávio Dino deve explicações sobre a visita ao Complexo da Maré. Agora 98,23% dizem que sim, 1,77% não. Continue participando. E aí, Tiago Pavinato, sobre a CPI do MST. Acha que é uma boa? Quer a CPI, Pavito? Ansioso? A CPI do MST é necessária. O MST precisa para a reforma agrária, tem gente sem terra, precisa trabalhar. Bom, nos últimos 6 anos, governo Temer e Bolsonaro, no governo fascista, se fez mais reforma agrária do que nos 2 mandatos do democrata Luiz Inácio Lula da Silva. Mas no governo do fascista, do genocida, taxidermista, tudoísta, as pessoas ganhavam um título de terra. A reforma agrária foi feita, então o MST não praticava crimes. Crime é crime. Crime é crime. Não importa se o crime é praticado por um homem feio, um homem bonito, de vermelho, de verde. Crime é crime. Crime é mal, e quem banaliza o mal é nazista. Hannah Arendt nos ensina isso em Eichmann, em Jerusalém. Portanto, durante o governo Bolsonaro, esse tal de MST, ele teve que aguentar calado vendo famílias receberem título de terra sem poder fazer maracutaia, e eles não saíram para se manifestar, porque eles sabiam que é crime. Eles sabiam que a prática deles é crime. Mas bastou voltar Luiz Inácio Lula da Silva, o democrata, salvador da humanidade, o amor venceu, blá, 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 para esse bando de criminosos voltar. E ainda com orgulho, batendo no peito. Então tem um problema aí. É claro, só não vê quem não quer. É como se dizia na minha época: parece mãe de viado. Sabe que é, mas não admite. Hoje já mudou muito isso. Na minha época era bem assim. Tem umas histórias engraçadérrimas dessa época. Mas o que a gente está vendo aqui é uma organização criminosa praticando crimes com o beneplácito do Estado. Então tem que ter, até para chegar em quem autoriza esses criminosos. Porque é muito claro, se durante 2 presidentes o MST não saiu para cometer crime, porque sabia que era crime, agora mudou o presidente e está cometendo de novo, é que alguém autoriza. E se não for CPI do MST, tem que ser CPI dos Conselhos Nacionais. Quais? Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público. Afinal de contas, por que que esses criminosos que cometem crimes gravam, são blogueirinhos do crime? Olha, estamos aqui invadindo uma terra, plantando uma mudinha, olha que bonitinho. Por que que eles não são presos? Por que que não respondem processo? Por que que não estão em prisão preventiva? Por quê? Porque a justiça é conivente, porque o Ministério Público é conivente, meu querido. Então, se a CPI do MST não resolve, tem que ser
a CPMI dos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, porque eles já deveriam ter encarcerado. Por que é que na época dos outros presidentes, Justiça e Ministério Público teriam encarcerado esses criminosos e agora no governo do outro presidente, do Amorzinho, né, do Faz o L, porque todo MST faz o L, é só você assistir qualquer vídeo. Por que eles não funcionam agora? Então, ou é do MST ou do Conselho Nacional. Ou a gente aproveita, faz uma grande CPI no Brasil. A CPI dos salafrários. A CPI daqueles que, devendo agir, não agem.